O seu rosto está na mira da inteligência artificial. Quanto mais registros em redes sociais, entradas em prédios públicos, documentos e cadastros você tem, mais elementos para o reconhecimento facial. O problema é que esses sistemas erram. E quando isso acontece na segurança pública, significa que um inocente pode ter que responder por atos sobre os quais não faz a mínima ideia. Hoje a gente vai conversar sobre reconhecimento facial e segurança pública. Não temos informações precisas sobre os critérios de inserção de informações de bancos de dados de imagens. Tive meu passe bloqueado porque a foto era antiga. A sociedade precisa gastar essa quantidade massiva de dinheiro para vigilância. A gente vai começar a ter rostos suspeitos pré-definidos. Conversando comigo hoje sobre reconhecimento facial e segurança pública, Álvaro Quintão, secretário-geral e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro. José Renato Laranjeira, membro fundador do Laboratório de Políticas Públicas e Internet e pesquisador da Fundação Humboldt. Elisandra Salomão, pesquisadora da Universidade de Brasília, a UNB. E a gente adora quando você participa de casa, me mandando as suas perguntas ou dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 997018122, 021, pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixa de participar. Álvaro, Renato, Elisandra, muito obrigada pela presença de vocês ainda à distância. Espero que em breve a gente possa se ver pessoalmente. Álvaro, eu vou começar com você. A gente, quando fala de corrupção e segurança pública, todo mundo é unânime, todo mundo quer uma solução, né? Em que medida a gente traz hoje essa discussão para o reconhecimento facial e ela entra também nesse lugar de que queremos uma solução imediata que nos dê uma percepção de segurança e qual é o perigo disso? Olá, um prazer estar aqui. Inicialmente, queria agradecer o convite. Respondendo a sua pergunta, até para a gente evitar que a gente se perca no tema, é importante sim ressaltar que todos nós queremos soluções para crimes eventualmente cometidos, sejam na área da corrupção ou simplesmente um furto ou um homicídio. Acho que a sociedade sempre espera, né, por uma solução. Mas o reconhecimento facial ou o reconhecimento fotográfico, como a gente tem visto recentemente, tem criado uma série de erros que tem levado pessoas inocentes à prisão. E quando a gente agora sai apenas do reconhecimento presencial e entra no reconhecimento, inclusive, com auxílio da tecnologia, esse risco tem aumentado. Nós estamos vendo, com frequência, pessoas que estão sendo reconhecidas e pessoas inocentes, pessoas que não cometeram os crimes pelos quais estão sendo acusados. Então, a gente vê isso, sim, com muita preocupação. É óbvio que a sociedade espera uma solução para esses crimes, é óbvio que a gente quer que a polícia, a justiça, seja equipada de ferramentas que possam solucionar esses crimes, mas nós vemos com muita preocupação a forma como isso vem sendo utilizado. E a gente vai trazer aí alguns exemplos desses equívocos, desses erros, enfim, não sei nem qual o nome que a gente pode dar na medida em que mexe tanto com a vida de algumas pessoas, né? Elisandra, os problemas com o uso dessa tecnologia, alguns problemas com reconhecimento facial, eles não são novos. Já se trabalha com isso há bastante tempo, mas agora vem para uma evidência maior. Por quê? Bem, primeiro partindo que a imagem que a gente enxerga, a imagem que a gente apreende, não é necessariamente o que está acontecendo. E quando isso parte para a formação de bancos de dados para reconhecimento facial, que atinge aí o acesso da população a serviços públicos os mais básicos, até a entrada em casa, a gente vê que é necessário, mais do que regulamentar esse processo, entender que efetivamente ele ainda é muito cru, ele não é tão avançado quanto parece, e o cometimento de erros é resultado específico dessa tecnologia não ser a resposta para todas as questões,
e não ser ela própria efetivamente uma tecnologia bem desenvolvida. Também vamos destrinchar mais isso aí ao longo do programa. E, José Renato, você está em Berlim, quero te agradecer, estar aqui com a gente num fuso horário diferente, enfim. Queria que você trouxesse para a gente como é que está essa discussão no mundo. Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, no mundo inteiro tem sido tanto adotado quanto desenvolvido o reconhecimento facial, e diferentes sociedades têm tido diferentes reações a isso. A gente tem algumas reações na América Latina. Bom, talvez começando do Brasil, a gente tem já a Coalizão de Direitos na Rede, uma coalizão de entidades de sociedade civil e de centros de pesquisa que lançou uma campanha pedindo pelo banimento dessa tecnologia. Na Argentina, a gente teve movimentos semelhantes. E aqui na Europa, assim, particularmente, o que tem acontecido bastante em meio à discussão de um projeto de lei no Parlamento Europeu sobre regulação de inteligência artificial, muitas organizações também têm se juntado para pedir o banimento dessa tecnologia, por causa, em grande medida, do que já foi colocado aqui, mas principalmente por conta desse alto potencial discriminatório, fora o fato de os imensos riscos que ela coloca, sendo que quando a gente pensa em, por exemplo, liberdade de expressão, direito à mobilidade, etc., que ela pode colocar e que a gente pode discutir um pouco mais aqui hoje. Vamos sim. A gente vai colocar uma matéria agora, enquanto isso vai mandando a sua participação para a gente, é muito importante você dar a sua opinião, trazer alguma participação no sentido de compartilhar uma vivência sua, então vai encaminhando as suas mensagens aqui para o nosso WhatsApp. Vigilância e segurança pública, qual é o limite entre monitorar a cidade, o direito de ir e vir e a exposição de inocentes? No Rio de Janeiro, um projeto experimental começou no Carnaval de 2019. Em Copacabana, 28 câmeras foram instaladas. Logo no início da operação, 4 pessoas foram presas. Naquele mesmo ano, o projeto se estendeu para o entorno do Maracanã e do aeroporto Santos Dumont. Com a pandemia do novo coronavírus, o processo foi suspenso e ainda não tem data para ser retomado. Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro informa que reiniciou entendimentos técnicos para o projeto de instalação de 8.000 câmeras corporais, equipamentos tecnológicos que serão utilizados por policiais militares, seguindo as diretrizes do Programa de Transparência do Governo do Estado do Rio de Janeiro. A nota diz ainda que o comando da corporação encaminhou à empresa um pedido de cronograma para iniciar o processo de implantação das câmeras por unidade. O projeto começará em bairros localizados no centro, na Zona Norte e na Zona Sul da capital, o Complexo da Penha e o Jacarezinho e pelos municípios da região serrana do estado. Segundo pesquisadores, na Bahia e no Ceará, as câmeras seguem em pontos estratégicos, sendo utilizadas de maneira contínua. Nós não conseguimos informações sobre outros projetos que estejam utilizando em caráter experimental ou não essas câmeras junto à segurança pública. As câmeras fazem a captação de imagens que servem para um mapeamento de pontos do rosto. Uma vez que esses pontos são identificados, um banco de dados é consultado através de um processamento de informações que utiliza a inteligência artificial. Na prática, os pontos combinados devem dar um match com uma fotografia que foi inserida no sistema, mas nem sempre essa combinação bate com a realidade. A forma como essas fotografias são inseridas no sistema por si só podem causar uma diminuição dessa acurácia, e também estudos comprovam que os bancos de dados são muito carentes de dados de mulheres negras, ou seja, a possibilidade de erro, de falso positivo nesses sistemas para mulheres negras é muito superior. Esse cruzamento de dados através das câmeras é diferente do reconhecimento fotográfico, que já aponta uma série de problemas. De acordo com uma pesquisa feita pelo CONDEG, Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais, os negros são as maiores vítimas desse reconhecimento. Um erro que chega a 83%. Informações que são importantes, já que quando o assunto é reconhecimento facial, através de câmeras de monitoramento, sobram perguntas e faltam respostas. Como essas informações são colocadas, necessariamente isso perpassa por uma ação humana. Essa que é a grande questão que a gente se pergunta. Não temos informações precisas
a respeito, pelo menos transparentes, sobre os critérios de inserção de informações de bancos de dados de imagens para esses sistemas de tecnologia funcionarem, sobre a atualização, quem são os responsáveis pela atualização, se existe a potencial exclusão de informações e de que modo esses critérios de exclusão acontecem. Então, é justamente o modo de funcionamento dessas tecnologias de reconhecimento facial e o modo de tratamento dessas informações, desses bancos de dados, que precisam, que carecem de atenção da parte da sociedade como um todo. A discussão tem movimentado a sociedade civil e entidades que pedem o banimento total das tecnologias digitais de reconhecimento facial. Um movimento que ressalta como esse sistema afeta diretamente a liberdade de expressão e ainda pode atuar de forma discriminatória. Para o banimento do uso dessas tecnologias, uma carta aberta foi criada. tiremeurosto-da-sua-mira.org.br. A gente vai começar a ter rostos suspeitos, pré-definidos, suspeições pré-definidas que vão continuar reverberando antigos estereótipos, a marginalização de pessoas que já estão na margem, a incrementação dessa marginalização, como uma política de Estado, que já mas que vai se potencializar de maneira muito robusta com o uso de novos aparatos. Esse é o ponto que talvez seja um dos mais dramáticos para a gente pensar por que o banimento é importante. A sociedade precisa gastar essa quantidade massiva de dinheiro que poderia ir para o benefício público em muitas outras esferas da administração, para vigilância e para a implementação de uma nova lógica de segurança, que é a do vigilantismo e a da procura por um suspeito ou um projeto de suspeito muito bem definida, que tem cor, que tem raça, que tem classe. Elisandra, eu vou pegar essa última fala aí da Bianca Kremer sobre esse projeto de suspeito muito bem definido com cor, raça e classe. Como é que a gente pode explicar racismo algorítmico para um branco que acha que racismo não existe? Essa é uma pergunta extremamente complicada, mas vamos lá. Se você é branco e acredita que o racismo não existe, já está com uma viseira ali e fica bem mais difícil. Mas nesse caso das tecnologias de reconhecimento facial, cada sociedade, como o Renato disse, pode ter desenvolvido uma tecnologia própria. Nesse caso, países menos heterogêneos em diversidade de raça vão encontrando pontos do rosto muito específicos que, às vezes, a Joy Bolamini, que é a maior pesquisadora pioneira nesse caso, calcular a distância entre as sobrancelhas, entre os olhos, o nariz, a boca, o rosto no geral de cada sociedade é específico, não é algo que pode ser generalizado. E é literalmente uma tecnologia dizendo, ou podendo dizer, o que é um rosto. No caso que a Bianca trouxe, a tecnologia de reconhecimento facial tem muita dificuldade em entender o rosto negro como um rosto. Basicamente, ela traz, nessa primeira apresentação pioneiríssima, um dos softwares mais utilizados em reconhecimento facial, que não reconhece o rosto dela, mas reconhece uma máscara branca por cima do rosto dela. Então, essa é uma das formas de expressão do racismo algorítmico dentro do reconhecimento facial. Aí, olha só, a gente tem aqui a participação da audiência. Muito obrigada, Gil Menegoli, mandou para a gente pelo Instagram. Aproveita você também que está em casa para participar. E aí eu quero trazer, começando pelo Renato, a participação dele, uma avaliação, um comentário de vocês sobre isso. Ele diz o seguinte, que num país como o nosso, todo misturado, preto com japonês, chinês com branco, europeu, para achar um padrão vai ser complicado, pois as recentes experiências que tivemos aqui no Brasil deu muito errado. Não me recordo direito se foi uma mulher preta que foi acusada injustamente, sem contar com as aplicações militares desse recurso. Acho que tem que aperfeiçoar muito mais e ter controle e respeito à privacidade do cidadão. Se bem que com um documento único e o Córtex está difícil. Acho que esse último, por estar funcionando no Brasil, seria um ótimo tema.
Renato, te convido a começar comentando e deixo Álvaro e Elisandra também à vontade, caso queiram comentar. Obrigado. Talvez eu começaria dizendo que isso, e também isso entra bastante nos pontos que tanto a Bianca quanto a Elisandra falaram, o reconhecimento, historicamente, a inteligência artificial, né, que é a base para o desenvolvimento do reconhecimento facial, ela foi uma tecnologia desenvolvida ao longo dos anos por um grupo, ao longo das décadas, por um grupo muito específico, que eram principalmente estadunidenses ou britânicos, ou de outros países da Europa, pessoas brancas, em sua maioria, com um pano de fundo tecnológico, ou seja, eram principalmente cientistas da computação, né? Então, com o desenvolvimento dessa tecnologia, muitos dos vieses dessas pessoas, porque todos nós temos nossos vieses, de onde a gente tem nossa perspectiva de mundo a partir de como fomos criados, onde nascemos. Então, isso tudo foi sendo embutido ao longo das décadas nesse tipo de sistema computacional. Mais próximo, talvez nas 20 anos para cá, o que tem acontecido foi que esses sistemas que eles dependem de uma alimentação de dados para que eles aprendam, essa é a lógica, né, da inteligência artificial. Você recebe uma série de informações e você aprende a partir disso. Os dados que alimentaram esses sistemas eram dados, da maioria das vezes, de pessoas brancas. Com isso, esses sistemas aprenderam, de uma certa forma, né, a identificar esses rostos brancos, mas com uma série com uma ausência muito grande de informações de pessoas de outros grupos para alimentar esses sistemas. Hoje, então, ou seja, a tecnologia por si só já é enviesada. Quando a gente aplica ela para a segurança pública num país como o Brasil, muito heterogêneo, mas que o sistema penal foca um grupo específico, que é a pessoa negra, naturalmente, essa tecnologia ela vai focar em procurar essas pessoas. Como as bases de dados de pessoas procuradas, elas são majoritariamente alimentadas por imagens de pessoas negras, são também as pessoas negras nas ruas que vão ser com a maior capacidade de serem identificadas por esse sistema. E se você é que tem a maior capacidade de ser identificado, você também é a pessoa que tem a mais capacidade de ter sua identificação errada. Foi o que aconteceu no Rio, por exemplo, e também em vários outros lugares do Brasil, que também já aconteceu muito essa questão, já aconteceram muitas falhas, né, desse sistema. Então, assim, o Brasil, especificamente, é um país realmente muito peculiar para você aplicar isso, porque você só vai aprofundar ainda mais esse racismo estrutural que já está na nossa sociedade, né? Então, realmente é muito problemático você usar isso em qualquer lugar do mundo. Eu mencionei anteriormente como estão buscando o banimento da tecnologia na Europa, mas no Brasil isso é muito, talvez seja ainda mais complexo, dado como o sistema penal daqui historicamente é racista, né? Não que em outros lugares não seja, mas aqui a gente tem essa característica bem forte. E aí, Álvaro, já falando sobre sistema penal, qual é a legislação hoje que ampara a utilização dessas tecnologias e também ampara uma defesa quando há um erro como esse? Eu estava ouvindo aqui com atenção a Elisandra e o Zé Renato e eu fico cada vez mais assustado, né? Porque são duas pessoas especialistas nesse reconhecimento, utilizando os equipamentos de tecnologia, e isso me assusta ainda mais, porque eu vejo que a gente está reproduzindo, através desses sistemas, o mesmo racismo estrutural que a gente vê hoje sendo reproduzido nas delegacias, no judiciário e etc. Até porque quem alimenta, né, esses sistemas são seres humanos. E aí fica sempre aquela pergunta: como esses alvos são formados? Como essas imagens são inseridas? E se estamos inserindo imagens, né, de acordo com esse racismo estrutural que existe no Brasil? A gente tem acompanhado aqui nas delegacias a formação de alvos, a inserção de fotografias de pessoas que nunca tiveram passagem pela polícia em alvos de suspeitos. Recentemente, nós tivemos no Ceará a inclusão de uma foto de um ator norte-americano como sendo um dos suspeitos e foi apresentado para uma vítima como se ele fosse, eventualmente, um dos suspeitos. Como essas coisas são alimentadas? E as características são sempre essas, né? Negros, pobres, periféricos. Esse racismo estrutural, infelizmente, a gente está vendo ser reproduzido nesse sistema de reconhecimento facial. Agora, você me perguntou sobre a legislação.
Infelizmente, no Brasil, a gente ainda não tem uma legislação penal que permita a utilização de reconhecimento fotográfico ou mesmo apenas por imagem para considerar alguém culpado ou inocente. A nossa legislação, a legislação penal, ela prevê para que você reconheça alguém como eventualmente suspeito ou um criminoso, que passe por uma série de etapas. E o reconhecimento presencial ou reconhecimento até mesmo fotográfico, ele apenas precede uma série de elementos. Você, por exemplo, eventualmente identificou alguém pelo reconhecimento facial ou pelo reconhecimento fotográfico. A partir daí, você tem que fazer um reconhecimento presencial, você tem que fazer uma investigação para buscar outros elementos que confirmem que aquela pessoa, eventualmente, é a pessoa que de fato cometeu o crime. Agora nós estamos diante de uma nova legislação que tenta implementar câmeras Acho que eu perdi a conexão. Nova tecnologia que vem sendo... Está falhando a sua conexão para mim, Álvaro. Para gerar provas, é apenas mais um elemento de prova. E o que a gente está preocupado, e aí eu não posso deixar de pontuar mais uma vez o que o Zé Renato falou, nós estamos diante de possíveis violações constitucionais com o nosso direito à privacidade, com o nosso direito de liberdade, nosso direito de ir e vir. Só esses direitos já seriam mais do que suficientes para que nós analisássemos com muita atenção isso que está sendo construído, né, como novas ferramentas de identificação. Porque aqui nós cometemos 2 erros. O primeiro, a identificação errada, nós vamos levar para a prisão um inocente e deixaremos um culpado solto, porque o reconhecimento facial ou fotográfico pode acontecer e cometer essas 2 injustiças. Elisandra, fala um pouquinho para a gente sobre a sua pesquisa sobre reconhecimento facial nos transportes públicos de Brasília e também da peculiaridade de uma cidade planejada incluir esse tipo de tecnologia na segurança pública. Em Brasília, nós tivemos a entrada do reconhecimento facial num dos projetos para tornar a cidade uma cidade inteligente. Antes disso, ela é planejada para ser a capital do país, então foi transferido todo o sistema do Rio de Janeiro para o centro do país e foi planejado cada traço da cidade para que aquele centro do poder ali, a esplanada dos ministérios, a Praça dos Três Poderes, seja praticamente inacessibilizado a possibilidade de entrada de pessoas ali, por muito tempo estruturalmente, por meio de vias públicas, o acesso a transportes, que reduz aos finais de semana. E aí, nesse ponto, lá em 2017, se implanta no sistema de bilhetagem automática o reconhecimento facial para captar fraudadores do sistema de passe livre estudantil, passe livre gratuidades que existe aqui no DF. E se colocou primariamente essa câmera no 110, que é o ônibus que faz o trajeto rodoviário, centro de Brasília, à Universidade de Brasília. Naquele momento histórico, a Universidade de Brasília estava se tornando cada vez mais negra e periférica, com as cotas para escolas públicas, o aumento das cotas para pessoas negras. Então, existe esse momento de controle do acesso ao plano piloto para pessoas negras, que se espraia após esse teste no ônibus para o ONB, para todo o sistema de ônibus do Distrito Federal. E agora, todas as pessoas têm um passe, todas as pessoas são fotografadas, e basicamente esse reconhecimento facial também está sendo utilizado para a segurança pública por meio de regulamentação que foi publicada, promulgada, em novembro do ano passado, enquanto eu publicava a minha pesquisa, e permitiu, uma das cidades que desenvolveu esse projeto de lei, e permitiu o uso do reconhecimento facial no sistema penal do Distrito Federal, que é, inclusive, o sistema que é fonte dos 2 grandes erros de reconhecimento facial públicos, que se tornaram processos. Um senhor de Lusiânia, foi reconhecido com base em uma fotografia do RG de 20 anos atrás e como fraudador de cartão de crédito, um senhor que era lavrador.
não tinha nada a ver com aquela situação, recebeu a polícia às 5 da manhã em casa, com o pé na porta, ficou preso por conta de uma fotografia de uma pessoa que era, inclusive, muito parecida com ele, um senhor negro. É uma das situações que deixa claro que o reconhecimento facial não pode ser usado na segurança pública ou em qualquer situação no Brasil. A gente tem uma participação aqui para encerrar o bloco da Rita Habib. Rita, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Uma questão bem interessante aqui, Renato, e eu acho também que vale trazer o tecnosolucionismo e um pouco disso que a Elisandra falou, porque tem a ver. Ela diz o seguinte: toda vez que abro o aplicativo do meu banco, me deparo com a mensagem: cadastre sua selfie. Com a sua foto, você garante mais segurança para fazer transações nos canais digitais. Sempre clico na opção cadastrar mais tarde. Devo me render a essas solicitações? Se bem que já fiz esse tipo de cadastro no aplicativo gov.br e é por lá que acesso minhas informações no Conect SUS e meu INSS. O que a gente tem aí até depois dessa fala que a Elisandra trouxe para a gente, só para a gente encerrar esse bloco? Essa pergunta foi muito boa, porque eu tava mexendo no meu aplicativo do banco também ontem, e eu também estava tentando fugir desse reconhecimento facial. Mas sim, essa questão do tecnosolucionismo, o que ela representa de uma certa medida, no geral, a gente tem percebido que as autoridades que estão usando esses sistemas e também as empresas que os vendem, né, existe uma narrativa muito grande de que a tecnologia ela é mais eficiente do que o ser humano e, por conta disso, coloca-se uma excessiva confiança nela. Então, nesse caso que a Elisandra colocou, do lavrador que foi preso, o que acontece, o que provavelmente aconteceu ali foi que houve essa suposta identificação pelo sistema e aí aquilo foi tomado como certo. Então, você não tem um momento de avaliar, assim, o sistema em si já é problemático. Em cima disso, a gente coloca uma equipe que trabalha sobre ele, que não tem uma visão crítica de que ele pode estar errado. Então, isso é muito problemático. Então, aí entra um pouco do tecnosolucionismo, né? Essa excessiva confiança. No caso dos bancos, reconhecimento facial, para que ele aconteça, ele trata um tipo de dado que a gente chama de dado sensível, que é a nossa assinatura facial, como o vídeo explicou. Quando a gente começa a espalhar esse tipo de tecnologia por diversos aplicativos, isso significa que, aos poucos, todo mundo muitos grupos diferentes vão ter acesso a essa nossa informação, e com isso, muito maior vai ser a chance desse tipo de informação vazar. Então, com essa possibilidade de vazamento, você permite que esse dado chegue às mãos de pessoas que você não faz a menor ideia do que vai acontecer nas mãos delas, né? Então, com isso, você perde o controle sobre aquela sua informação. Será que esse dado, por exemplo, quando a gente está num contexto de segurança pública, será que esse dado ele nunca vai ser usado de uma forma ruim por um agente público, por exemplo? Além do fato de que você pode estar cometendo um erro, será que ele nunca vai procurar, talvez, ali, a gente vê muito esse tipo de caso, tentar encontrar uma pessoa com base em uma mera suspeita, você vai tentar mapear onde é que ela andou, e a partir disso você consegue, caso você tenha câmeras posicionadas em diferentes lugares da cidade, você consegue mapear qual é a rotina dessa pessoa, o que ela faz, o que ela compra, e com isso quando a gente leva para um cenário, por exemplo, político, em que você quer avaliar, digamos, existe a perseguição de um determinado grupo, você começa a avaliar com quem essa pessoa se associa e etc. Então você cria uma série de outros espaços para você mapear quem é aquela pessoa das mais diversas formas. Imagina isso a longo prazo, né? Bom... Com acúmulo Imagina isso a longo prazo com acúmulo de informações nesse sistema. Eu tenho que fazer um intervalo rapidinho e no próximo bloco, as consequências das falhas no sistema de reconhecimento facial. A gente já volta, não sai daí. Sala de Convidados está de volta conversando sobre reconhecimento facial e segurança pública. Comigo para essa conversa, Álvaro Quintão, secretário-geral e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro. José Renato Laranjeira,
membro fundador do Laboratório de Políticas Públicas e Internet e pesquisador da Fundação Humboldt. Elisandra Salomão, pesquisadora da Universidade de Brasília, a UNB. E você que ainda não participou do programa hoje, manda suas perguntas e comentários para mim pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Quando a segurança pública erra, as consequências podem recair sobre quem estava simplesmente exercendo o seu direito de ir e vir. Um rosto encontrado na multidão. Falando assim, parece que ficou mais fácil achar um suspeito de cometer um crime, alguém com mandado de prisão em aberto. Mas em muitos casos, a tecnologia e esse cruzamento de informações não funciona. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o sistema falhou ao identificar uma mulher inocente como culpada. O caso aconteceu em 2019. A mulher estava sentada em uma calçada aqui na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, segurando uma placa de compra de ouro e prata. Ela foi identificada como outra mulher que já havia sido condenada por homicídio. A autônoma foi levada para a delegacia e o caso só foi resolvido depois que parentes mostraram a identidade dela e a polícia verificou a falha. Mas não para por aí. A mulher que estava sendo procurada já estava presa desde 2015. Em Brasília, a biometria facial usada para combater fraudes no passe estudantil também apresentou problemas na implementação. Eu passei por um processo de transição de gênero. Então, tive meu passe bloqueado porque a foto era antiga. Em São Paulo, as câmeras instaladas no metrô entraram em pauta e viraram caso de justiça. Pelo metrô da capital paulista, passam diariamente cerca de 4 milhões de pessoas. No início do mês de março, uma decisão liminar determinou a proibição do uso do sistema que capta dados biométricos de passageiros e atendeu um pedido da Defensoria Pública do Estado, de organizações da sociedade civil e da União. O reconhecimento facial dos passageiros foi suspenso no metrô e a Justiça confirma que faltam dados sobre o uso das imagens. Essa reportagem aponta que um levantamento revela que no Distrito Federal, onde as câmeras também são usadas, pelo menos 2 pessoas inocentes foram presas. E você que está em casa, já entrou numa loja e foi obrigado a fazer um reconhecimento facial, por exemplo? Compartilhe a sua experiência com a gente. Isso não pode acontecer, não. A gente já debate esse tema aqui, traz para os nossos especialistas avaliarem que atitudes tomar, né, Álvaro? A gente precisa se mobilizar contra essa invasão de privacidade, contra as consequências que ela traz. E aí, uma coisa muito importante, né? Porque mesmo que se desfaça o erro, como o que é mostrado na matéria, que depois se reconhece que não é a pessoa, fica ali uma série de sequelas emocionais e também financeiras, porque não é barato se defender na justiça criminal, quando você não tem advogado, muitas vezes é muito complicado. E aí eu te pergunto, que elementos a nossa legislação dá para essa pessoa, de alguma forma, se repor dessas sequelas, se é que isso é possível, né? Não, é possível, sim. No final de 2020, nós fizemos uma campanha junto com o grupo 342 Artes e com a Mídia Ninja, chamando a atenção para esses erros de reconhecimento fotográfico que estavam levando pessoas inocentes à prisão. Foi uma campanha que teve a participação do cantor Caetano Veloso, Emicida, a Anitta e da atriz Glória Pires, onde cada um relatava um caso de reconhecimento fotográfico que havia levado o inocente à prisão. Acompanhamos o caso, né, os casos dessas 4 pessoas e, na maioria dessas vezes, a própria vítima do eventual crime reconheceu que aquelas pessoas não eram as pessoas que tinham cometido o crime. Mas teve um caso específico onde a pessoa ficou presa há mais de 1 ano, aguardando o julgamento, porque ele tinha sido reconhecido apenas com base no reconhecimento fotográfico de uma foto retirada do Facebook, né? E essas pessoas passaram por uma série de transtornos, não apenas financeiros nas vidas profissionais, mas também por transtornos psicológicos. Um destes casos, o filho dessa pessoa reconhecida, até hoje tem medo toda vez que alguém bate na porta. O filho dele tem apenas 9 anos, ele tem medo de que o pai seja preso novamente por um reconhecimento fotográfico. Nós temos um caso em que a pessoa foi reconhecida 12 vezes na mesma delegacia por conta de erros, e a foto dele continua nesse álbum.
e todas as 12 vezes ele depois foi reconhecido como um equívoco. Existem, sim, reparações de danos, as pessoas podem buscar reparação civil contra o Estado por esses danos que sofreram, mas por mais que você consiga alguma reparação financeira, às vezes o problema que causa na vida de uma pessoa, isso é irreparável. São traumas, são situações que a pessoa carrega para o resto da vida. Então, o que a gente defende é que o reconhecimento fotográfico ou facial não sirvam como um único elemento para dizer que alguém é ou não culpado. E a legislação diz isso. E essa situação está tão grave hoje que o próprio Conselho Nacional de Justiça já criou um grupo de trabalho para discutir a utilização desse reconhecimento fotográfico. O Superior Tribunal de Justiça já tem decidido reiteradas vezes que uma pessoa reconhecida por foto não pode ser presa apenas pelo reconhecimento fotográfico. Então, felizmente, isso vem sendo algo de muita discussão. Acho que perdi a conexão com o Álvaro. Está intermitente. Existe hoje no parlamento alguns projetos, tem sim que buscar essa reparação e evitar que essas pessoas inocentes continuem sendo presas. Nossa, 12 vezes tendo que comprovar que você não é aquela pessoa que cansativa, como é que a vida anda em meio a essa disputa aí para provar que você é inocente, né? Quando deveria ser o contrário, a acusação é que tem que provar que você cometeu um crime. Elisandra, você na nossa conversa anterior ao programa, você caracterizou a vigilância como uma violência pública. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a seletividade das vigilâncias em determinadas áreas. Acho que talvez eu tenha perdido a conexão com a Elisandra. Elisandra, você está me ouvindo? Se não, passo uma pergunta para o Renato e depois eu volto para a Elisandra com essa questão. Renato, vamos falar um pouquinho dessa seletividade, né? Algumas regiões das cidades têm mais vigilância ou menos vigilância, e também a gente tem uma questão que muitas vezes é muito preocupante, que são as variáveis que envolvem uma fotografia, né? Luz, distância, realmente nitidez da imagem. Como é que você avalia isso, né? Essa seletividade e a composição dessas variantes que muitas vezes prejudica mesmo a defesa de quem é reconhecido erroneamente? O Laboratório de Políticas Públicas da Internet, no laboratório a gente fez uma pesquisa em que a gente tentou mapear de uma forma não exaustiva, porque a quantidade de casos de uso de reconhecimento facial pelo poder público é muito grande, mas a gente tentou mapear diferentes estados e municípios que têm usado esse sistema. E nisso a gente fez várias entrevistas com agentes públicos e eu diria 4 elementos chamaram bastante nossa atenção. O primeiro deles é o que eu já havia falado, né? Essa é uma mentalidade muito de tecnosolucionismo, de dar muito crédito à tecnologia. A segunda, eu diria que é uma confiança na taxa de acerto, sem a gente pensar no falso positivo. Então, acabei me perdendo aqui na minha própria numeração. Mas o que muito tem sido feito nesses espaços? Tem sido colocado essas imagens em locais que são muito acessados, normalmente, então grandes praças, avenidas movimentadas de pedestres, e tem sido muito falado em a gente reduzir ao máximo a quantidade de falsos positivos para que a chance de a gente errar seja menor. Só que, no fim das contas, quando a gente pensa... Esse é o que a gente chama de falácia percentual, né? Uma falácia do falso positivo. Quando você fala, o sistema ele tem uma taxa de erro de somente 93%. Mas se a gente coloca isso, por exemplo, no caso do metrô de São Paulo, em que a gente tem 4 milhões de pessoas andando por ali por dia, esses 7% de potenciais pessoas que vão ser erroneamente identificadas é muito grande. Então, com isso, a gente tem uma possibilidade de que é muito maior de que esses erros continuem acontecendo. E os espaços são esses. A Elisandra apontou uma questão muito interessante no transporte público de Brasília. Essas pessoas que estão saindo da rodoviária, para quem conhece Brasília, para quem já morou lá, indo para a UNB, essas pessoas, normalmente, elas são da periferia. Em grande medida. Claro que tem também de outros pontos do plano piloto, mas eu diria que a grande maioria é da periferia. Então, você está mirando essas pessoas, sempre elas.
especificamente em relação a variações na capacidade de identificação, um ponto que também apareceu bastante nas entrevistas que a gente fez durante essa pesquisa foi uma conversa de um gestor da Secretaria de Segurança Pública de um município, que ele falou: quando a gente usou o sistema de reconhecimento facial, uma grande questão que fez a gente preferir esperar para não adotá-lo mais foi o fato de que tem muita variável que pode afetar ali. Então, a iluminação de um lugar, a distância para o rosto das pessoas, se essa câmera está posicionada muito em cima, e normalmente então ela vai acabar pegando a testa dessa pessoa ou o cabelo dela. Então, tem tanta variável que impede um uso mais adequado desse sistema que também reforça a ideia de que ele não é efetivo, de que ele não é eficiente. Elisandra, eu estava formulando uma pergunta para você, acho que a gente perdeu a conexão e aí eu vou retomar ela, né? A gente, na nossa conversa anterior ao programa, ainda com a produção com você trouxe, você caracterizou a vigilância como uma violência pública, né? E até por ser focada em determinados públicos. E aí eu trouxe para o Renato, queria complementar com você a questão da seletividade dos ambientes em que essas câmeras são colocadas, em regiões da cidade. Como é que você avalia isso diante das suas pesquisas aí na UNB? Aqui em Brasília, e predominantemente nas nossas pesquisas, nós acabamos descobrindo que essas câmeras ficam especificamente posicionadas em locais públicos, aparelhos públicos, permitindo ou impedindo o acesso das pessoas a serviços públicos. O exercício da sua cidadania está vinculada à fotografia que você libera. E você tem que liberar, senão, como aconteceu com você na Claro, você não consegue ser atendido. Esse nível de vigilância em que você tem um nível de controle tão avançado, em que o Estado consegue controle sobre as pessoas tão grande, uma outra variável que pode ser considerada, por exemplo, é o dos aplicativos, os aplicativos de banco, aplicativos de crédito, que vão pedindo para que você ceda cada vez mais dados, e não necessariamente eles vão obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados, que usa a BAR, não é o caso da segurança por terceiro ou quarto, que da LGPD, que você não tem a aplicação daqueles termos para segurança pública, vigilância e investigação penal. Nisso, nós temos um vácuo na legislação que não permite um controle do cidadão sobre esses dados. Então, você fica meio que sendo uma marionete das instituições e do Estado, que são instituições o direito civil não necessariamente abarca não necessariamente aceita essa ideia, mas eu acredito que são instituições hipersuficientes, são instituições muito mais capazes que o cidadão de controlar a vida dele, e tendo instituições tão irresponsáveis, nós tivemos recentemente... Acho que a nossa conexão está um pouquinho complicada. Estava bloqueando o celular de devedores que pegavam um empréstimo. A gente está tendo bastante falha na nossa comunicação com você, falhou um pouquinho, mas só para você concluir, então, porque realmente está falhando bastante em alguns momentos, a gente não consegue te ouvir. Você estava falando das empresas, né, dos bancos, enfim, só para a gente poder entender, concluir seu raciocínio. Sim. Pode falar, pode concluir. Bancos... Tá realmente falhando. Vou dar mais um tempinho para ver se... Eu vou te pedir mais um minutinho para ver se a gente consegue estabilizar a nossa conexão com você e vice-versa aí. E já retomamos, tá, Elisandra? Enfim, fazer ao vivo com experiências remotas é assim mesmo, a gente já está acostumado. Álvaro, tem uma questão que eu acho muito importante compartilhar com vocês. A nossa produção teve bastante dificuldade de produzir esse programa. Por quê? Órgãos públicos não querem falar a respeito. A gente tentou a fala de órgãos públicos envolvidos com essa questão e todos preferiram ou emitir notas ou não se posicionar. Também tivemos bastante dificuldade de trazer pessoas que passaram por essa experiência tão
traumáticas que são essas experiências, porque realmente as pessoas querem encerrar esse assunto. E aí a gente fica vendo o reconhecimento facial como algo que a maioria das pessoas não consegue sequer problematizar, né? Então, queria que você comentasse isso e por que ainda está tão difícil conseguir que o Estado se posicione e fale das fragilidades e das potencialidades que essas ferramentas podem trazer, as que houverem, né? Eu acho que existem 2 motivos, basicamente. O primeiro, porque o Estado teria que reconhecer a sua capacidade de fazer uma investigação observando os limites, os preceitos legais que determinam uma investigação. O Estado reconhecer que lá na ponta de uma investigação ele não tem elementos para provar que a pessoa realmente é culpada, isso é muito difícil para qualquer dirigente, né? E segundo, a sociedade espera a punição de alguém diante de um eventual crime. Eu acho que nós, da sociedade, temos uma responsabilidade muito grande com isso. Muitas vezes a gente assiste pessoas comemorando a prisão de A ou de B sem, de fato, saber se essas pessoas são ou não são culpadas. E o punitivismo, infelizmente, no nosso país, ainda dá votos. A gente vê determinados governantes comemorando essas prisões como se fosse, muitas vezes, a solução para um problema de segurança pública, quando não é. Esses casos de pessoas que são presas, eles precisam explicar, por exemplo, como formaram esses álbuns de fotografia. Por que nesses álbuns é predominantemente fotos de pessoas negras, de pessoas periféricas? Eles vão ter que responder, por exemplo, se existe um estereótipo do criminoso. Existe uma característica específica do criminoso? A pesquisa que a Defensoria Pública fez, que aponta que mais de 80% dessas pessoas reconhecidas por fotografia são negras, mostra a realidade do que a gente está vivendo. E o Estado precisa responder isso. Então, eles preferem não entrar no assunto. Nós tivemos um caso específico onde uma juíza disse que ela era cartesiana. Confesso que eu não entendi exatamente o que ela quis dizer como cartesiana, mas ela dizia o seguinte: a delegacia disse que você é culpado. Se o Ministério Público aceitou a alegação da delegacia que diz que você é culpado, com base no reconhecimento fotográfico, quem sou eu, o juiz, para dizer que eles não estão certos? Enfim, a gente esperava que ela fizesse um julgamento justo, né? No mínimo justo. Ela diz que isso é ser cartesiano. Confesso que eu tenho uma certa dificuldade de entender esse raciocínio. Mas é isso, o Estado precisa enfrentar o problema e discutir com a sociedade. Olha, temos uma fragilidade. Boa parte dos crimes não são solucionados porque o Estado não aparelha os órgãos públicos que possam fazer uma investigação correta, sem discriminação, sem ter o estereótipo de que o criminoso é sempre um negro. Mas, infelizmente, o Estado não quer assumir seus erros e enfrentar esse problema. Então, eu acho que esse talvez seja o grande motivo do Estado evitar a discussão. E agora não está mais jogando essa responsabilidade para um ser humano que reconhece, mesmo que equivocadamente alguém, está jogando para a tecnologia. E agora, como o Zé novamente falou, a solução é tecnológica, a tecnologia não falha. Então, quem sou eu, o Estado, para dizer que essa pessoa não é criminosa se a tecnologia está dizendo que ela é a criminosa? E aí eu acho que essa sua fala traz todo um sistema para quem está em casa refletir a respeito, saber que não é assim não, a gente tem direitos, a gente precisa verificar como e onde colocar o nosso rosto para poder ser reconhecido, né? Eu tenho uma participação aqui da Paula, vou trazer para você, Elisandra, para ver se a gente consegue aí a conexão bacana para você poder responder. Ela diz o seguinte: com tantos aplicativos com solicitação de fotos, existe o risco de ter a identidade facial roubada, principalmente em aplicativos utilizados nos celulares, banco, RG, título de eleitor? Bem, nós confiamos que o governo federal não vai ceder dados do gov.br para instituições, não que ele não tenha tentado antes. No entanto, com relação a aplicativos de bancos, Serasa, nós tivemos um problema muito recentemente que foi: preciso da permissão para acessar o microfone do seu telefone solicita de contatos, preciso do controle da sua internet, e aí você pega um empréstimo comigo. Eu vou lá e bloqueio sua internet. Bloqueio sua internet, bloqueio seu celular, você não consegue fazer uma ligação. Te puno.
na medida das minhas regras, dentro daquele aplicativo que já estava completamente fora da Lei Geral de Proteção de Dados, e te impeço de se comunicar. Basicamente, é uma das prerrogativas da existência, da autodeterminação do ser humano, é um direito fundamental, você conseguir se comunicar. Mas uma instituição se sente poderosa o suficiente para tratar o consumidor dessa forma. Então, é uma situação em que, embora nós tenhamos um estado de coisas neoliberal, e num liberalismo você tem uma pessoa que consegue discutir, consegue conversar, consegue exigir os seus direitos. Mas no contexto atual, o indivíduo, frente a instituições, frente ao Estado, é desse tamanhinho, ele não tem importância. Então, é muito possível, sim, que os seus dados sejam vazados por instituições, não só vazados, como vendidos. Nós que já tivemos nossos dados vazados aí pela Claro, por outras empresas de internet que acabam cedendo esses dados, fazendo esse mailing como uma das formas de lucrar sobre o consumidor, é uma situação extremamente delicada e que exige legislação, exige regulamentação e exige participação da sociedade civil, que tem sido cada vez mais alijada dos processos de decisão sobre segurança pública, enfim, de qualquer política pública no momento histórico. Renato, a gente está chegando no finalzinho do programa já e eu não queria terminar esse programa sem reforçar uma coisa que é falada na matéria sobre a carta aberta, tire meu rosto da sua mira. Já orientando quem está em casa a acessar o site, olhar a carta, uma mobilização da sociedade civil que é muito importante, que inclusive foi o que nos instigou a fazer esse programa hoje. Queria que você comentasse a importância dessa mobilização e também falasse de um processo histórico, né, indo nessa direção do reconhecimento da inteligência artificial, né? Que processo histórico é esse e que consequência ele pode nos deixar? Claro. Essa carta da sociedade civil, que é da Coalizão de Direitos na Rede, da qual minha organização também faz parte, eu acho que foi um passo importantíssimo da sociedade civil no Brasil para realmente dizer qual é a sua posição em relação a isso. Não é aceitável que a gente use esse tipo de tecnologia no âmbito da segurança pública por todos os motivos que a gente trouxe aqui. Por ser uma tecnologia altamente discriminatória, por ser uma tecnologia que tende a manter o status quo e aprofundá-lo ainda mais, o status quo de racismo que existe no Brasil. Então, por isso, eu acho que ela é essencial nesse sentido. E um dos pontos que ela traz também é de como isso tem sido usado como propaganda pelo Estado, como o Álvaro já mencionou, inclusive, é uma forma de você terceirizar o problema para a tecnologia, mas também como ela, entre outros pontos que ela traz, é o fato de que a gente está gastando muito dinheiro público em uma solução que já tem sido comprovadamente ineficiente, né? E nisso, o desenvolvimento, quando você me pergunta de processo histórico, isso também está muito ligado de uma certa forma, a uma pseudociência eugenista que considera que muitas vezes, pelo rosto de uma pessoa, você consegue identificar determinadas características que vão determinar se ela é uma criminosa ou não. E isso, de uma certa forma, a gente usa a tecnologia de reconhecimento facial para isso, mas também vale lembrar que o reconhecimento facial também é usado, de uma certa forma, para o reconhecimento de emoções, que quando você vai, por exemplo, em fronteiras, isso é muito usado aqui na Europa, por exemplo, você usa o reconhecimento de emoções para ver quem são as pessoas que potencialmente, pela análise do rosto, você determinar certas emoções que elas podem ter e daí dizer se elas são potenciais criminosas, terroristas e a partir disso abordá-las, isso tudo é baseado nessa ideia eugenista, de que primeiro existe uma planificação de que todas as pessoas do mundo têm padrões emocionais, o que não é verdade, isso já foi comprovado que não é o caso, e a partir disso você transpõe para a tecnologia essa leitura que muitas vezes nem humanos são capazes de fazer. Isso vem desde o início do século passado,
se aprofunda muito mais agora com essas tecnologias, e é necessário a gente fazer frente a isso. E é por isso que a sociedade civil adotou, na minha opinião, um passo importante, que é justamente de bater de frente contra isso. O Estado ele tem que ser mais responsável e não usar esse tipo de tecnologia. Álvaro, a gente já estourou o tempo do programa, mas eu preciso terminar com um serviço para quem está em casa assistindo a gente. A pessoa foi reconhecida erroneamente ou entrou numa loja e foi obrigada a fazer reconhecimento facial para ser atendida. Como é que faz? Aonde recorrer aos seus direitos? Primeiro, se for uma relação de consumo, né, a pessoa pode, inclusive, procurar os PROCONs, procurar os órgãos de defesa do consumidor. Tá? Agora, se forem situações que violem a dignidade da pessoa humana, que violem direitos humanos, a privacidade, as pessoas precisam procurar, sim, a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, da Alerj, outros órgãos que defendem os direitos humanos, a privacidade, até a Defensoria Pública, que vem fazendo um trabalho muito legal nesse sentido, para que possam, de alguma maneira, se defender e responsabilizar essas pessoas que, eventualmente, estejam fazendo esse tipo de violação. Muito obrigada, Álvaro, Elisandra, José Renato. Que serviço importante que eu acho que a gente conseguiu resumir, reunir nesse programa hoje para quem está em casa, ficar atento aí a seus direitos e também a todas as consequências aí de uma tecnologia que pode ser bem ou mal aplicada, mas nesse momento a gente tem que estar atento ao que está acontecendo, né? Muito obrigada pela participação de vocês com a gente aqui hoje. E você gostou desse programa? Então compartilha ele com quem você gosta, para quem precisa conhecer essas informações. Entra lá no site do Canal Saúde, lá você vai encontrar todos os nossos programas. E não se esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para compartilhar com você. Até lá!